Bom dia, pessoal. Então, a nossa aula de hoje será gravada, certo? Então, eu vou me identificar aí para ficar registrado na gravação. Então, meu nome é professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula aí do curso de Conversão de Energia 1, uma aula síncrona que está sendo gravada. Bom, pessoal, antes de começar a aula propriamente dita, vocês devem ter visto lá no Moodle, né, que eu inseri, já liberei para vocês uma nova aba, certo, sobre máquina de corrente contínua, que vai ser o nosso tópico aí de estudo daqui por diante, certo? Nessa nova aba já tem aí 3 vídeos. Esses vídeos são mais sobre aspectos construtivos e também como fica a distribuição de fluxo dentro da máquina. Hoje eu vou revisar algumas coisas do vídeo, certo? Mas vou tentar seguir em frente aí e dar algum material que não está nos vídeos ainda, certo? Tranquilo, pessoal? Bom, Tranquilo, professor. tranquilo, beleza. Então eu vou dividir a minha tela para colocar os slides aí no vídeo para vocês acompanharem. Também ali no Moodle, esses slides que eu uso tanto nos vídeos quanto eu uso aqui em classe, eles também estão lá no Moodle, certo? Bom, então nós vamos começar a estudar em nosso curso de conversão de energia a máquina de corrente contínua. Bom, a primeira coisa que eu gosto de comentar quando se conversa aí sobre máquinas elétricas, né, é que toda máquina elétrica ela pode operar no modo motor ou no modo gerador, certo? Se ela opera no modo motor, ela precisa receber energia da rede elétrica. Essa energia, uma parcela é perdida em perdas, que são perda nas resistências dos fios, perda no núcleo magnético. O que sobra, então, é convertido em energia eletromagnética. Assim como no transformador, nós mantivemos o transformador como dispositivo ideal e colocamos as perdas do lado de fora, aqui eu estou fazendo a mesma coisa, certo? Então, essa energia eletromagnética, ela entra num dispositivo ideal de conversão. Na saída desse dispositivo, nós temos então energia eletromecânica. Novamente, nós temos algumas perdas mecânicas, principalmente atrito, e o que sobrar vai estar disponível em energia mecânica no eixo, certo? Então, em regime permanente, essa energia eletromagnética é igual à energia eletromecânica, certo? O que entra nesse dispositivo é o que sai. Durante alguns transitórios, pode haver variação da energia armazenada nesse dispositivo. Então, pode ser que a energia eletromagnética não seja igual à energia eletromecânica durante algum transitório rápido por causa da variação aqui da energia armazenada. Mas em regime permanente, a energia que entra sempre é igual à energia que sai. Isso no modo motor, certo? Então, no modo motor, nós precisamos de uma fonte elétrica fornecendo energia e o meu motor vai ser uma fonte de energia mecânica para um eixo. No modo gerador, o fluxo de energia é o contrário. Então, nós precisamos de uma fonte mecânica de energia externa, por exemplo, uma turbina, numa hidrelétrica, certo? Nós temos aqui, essa energia mecânica vai se dividir em perdas mecânicas e o que sobrar vai estar aqui em energia eletromecânica. Isso é aplicado então no meu dispositivo ideal. Na saída desse dispositivo eu vou ter energia eletromagnética, certo? Ou seja, energia que está nos campos eletromagnéticos da minha máquina. Uma parcela vai ser perda novamente e o que sobrar vai estar disponível aí em potência elétrica para você usar em alguma coisa, certo? Pode ser uma lâmpada, uma resistência, pode ser diversas cargas diferentes. Então, esses 2 slides aqui de balanço de energia,
Na verdade, eles valem para qualquer máquina elétrica, inclusive para máquina de corrente contínua. Tranquilo até agora, pessoal? Vamos continuando então. Bom, alguns comentários aí sobre a máquina de corrente contínua, né? Ela é considerada uma máquina de campo estacionário. O porquê disso vai ficar mais claro aí ao longo do curso, certo? No próximo semestre, em conversão 2, vocês vão estudar as máquinas de campo girante. Então, a nossa máquina de corrente contínua, ela pode operar tanto no modo motor quanto no modo gerador. Essa máquina foi muito utilizada aí na indústria, principalmente em aplicações onde era necessário aí um controle mais preciso de velocidade ou posição. Com o advento aí da tecnologia, né, e o desenvolvimento de inversores de frequência, essa aplicação praticamente desapareceu na indústria, certo? Esses motores foram substituídos por motores de indução ou motores ainda permanente, acionados com inversor de frequência mais encoder, certo? Então, com esses dispositivos aí, a gente consegue controlar com precisão motores AC, que serão objeto de estudo de vocês no próximo semestre. Mas motor de corrente contínua ainda é muito aplicado em produtos, certo? Então, tem vários produtos aí que tem motor de corrente contínua dentro. Em carro tem vários motores de corrente contínua, tanto para levantar e baixar vidro elétrico, limpador de para-brisa, bomba de gasolina, bomba d'água. Então tem diversos dispositivos em carro que utilizam motor de corrente contínua ainda, certo? Geralmente são motores menores. Essas aplicações que precisam de motores maiores, geralmente o motor de corrente contínua já desapareceu. Mas ainda tem bastante aplicação de motor de corrente contínua pequeno, certo? Em alguma fábrica aí pode ser que vocês encontrem algum motor de corrente contínua ainda em uso, mas com certeza vai ser um motor bem antigo. Bom, então, como é gerada uma força elétrica, né, num circuito aí eletromagnético, né? Nós podemos ter força devido a cargas, né, devido a campo elétrico. Vocês já devem ter estudado isso em física, né, em eletromagnetismo, que uma carga elétrica, se tiver um campo elétrico, ela vai sofrer uma força. Ou uma carga em movimento, uma carga com uma velocidade, dentro de um campo magnético. Como o uso aí de núcleos ferromagnéticos, a gente consegue altas densidades de campo magnético, a força gerada por cargas em movimento dentro de campos magnéticos é muito, mas muito superior à força gerada devido a campo elétrico, certo? Então, não existe nenhum motor cujo seu princípio seja carga em campo elétrico, certo? Então, simplificando essa equação e retrabalhando um pouquinho essa carga vezes velocidade, nós chegamos no seguinte, que a força em um fio é igual à sua corrente vezes o produto vetorial da densidade de campo magnético vezes o comprimento do fio. Certo? Então é isso que gera força aí em máquinas elétricas. Lembrando basicamente, né, produto vetorial, essa força aqui vai ser máxima quando esse ângulo entre a corrente e o fluxo forem 90 graus. Se os dois estiverem alinhados, produto vetorial é cosseno, né? Isso daria produto vetorial. Deixa eu relembrar aqui. Produto vetorial é seno, na verdade, né? É seno. Quando esse ângulo for zero, esse produto vai dar nulo. Então vamos ver aí como é construído aí o rotor de uma máquina de corrente contínua muito elementar. Então, basicamente eu tenho um rotor, que é um cilindro. A gente já viu que em dispositivos elétricos esse cilindro não é maciço, que na verdade eles são várias
lâminas que são empilhadas, mas essas lâminas têm um corte, certo? Eu coloquei aqui em forma triangular simplesmente porque é mais fácil para desenhar, certo? Então tem um corte, esse corte atravessa todo o núcleo do meu rotor. Dentro dessas ranhuras, no caso aqui nós temos somente um par de ranhuras, eu insiro a minha bobina. Então o meu fio da bobina, ela entra por uma bobina, retorna pelo fim aqui do cilindro, entra novamente numa outra, retorna pela ranhura oposta, retorna aqui pelo final do cilindro novamente, entra e dá várias e várias voltas, certo? Aqui eu tenho então meu fio entrando e meu fio saindo, após dar várias voltas nessas duas ranhuras. Então isso é uma bobina ou enrolamento, ele é concentrado porque ele está num único par de ranhuras, né? Então é assim que é construído aí um enrolamento numa máquina. Lembrando que por simplicidade, eu estou utilizando somente um enrolamento, certo? Uma máquina é bem mais complexa, tem vários enrolamentos distribuídos aí. Bom, vamos ver agora então o meu motor em corte, né? Vendo ali em frente, né? Então lembrando que o meu rotor numa máquina, ele vai estar dentro de um circuito magnético. Eu não desenhei todo o circuito, né? Mas esse circuito magnético ele se fecha aqui, certo? Pelos dois lados. Aqui nós estamos vendo somente os polos do meu estator. Então, esse cilindro interno ele pode girar num eixo, né? Então, essa parte é móvel, ela pode girar. E essa parte mais externa, esses dois polos, eles são fixos. É uma estrutura fixa que está presa e não se movimenta. Essa estrutura externa, ela também tem suas bobinas. Então, eu tenho uma bobina que envolve esse polo que está na parte superior e uma segunda bobina que envolve o polo na parte inferior. Nós podemos injetar corrente no rotor. Então, aqui na parte de baixo a corrente está entrando e na ranhura na parte superior a corrente está saindo. Isso me gera um fluxo que está aí na horizontal com sentido para a direita, né? Eu também posso alimentar o circuito de campo. Então aqui a corrente está entrando do lado direito e saindo do lado esquerdo. Usando a regra da mão direita, né? Então eu vou obter um fluxo que está na vertical com sentido para cima. Bom, essa minha corrente aqui do rotor, ela está imersa no campo, certo? Então se eu usar o produto vetorial, a corrente saindo aqui do plano, e tentar alinhar com o fluxo, usando a regra da mão direita novamente para produto vetorial, eu vou ter uma corrente aqui, uma força, digo, que tem o sentido para a esquerda nessa bobina. Aqui, como a corrente tem o sentido invertido, a força vai estar no sentido inverso também. Então eu tenho uma força puxando para cá, outra força puxando para cá, esse rotor vai começar a girar. Vai surgir uma aceleração que vai fazer esse rotor girar. Bom, quando essas duas forças se alinharem exatamente aí na mesma direção, elas estão sobre o mesmo plano, né? Nessa situação aqui, a aceleração passou a ser nula. Porque uma força vai estar anulando a outra, certo? Elas estão exatamente sobre o mesmo plano. Mas a tendência aí do meu motor é continuar a girar por inércia, certo? Só que agora vai surgir uma aceleração que vai tender a frear esse giro, certo? Então, uma máquina construída dessa forma, ela vai somente oscilar. O ideal seria que, quando a minha máquina chegar nessa posição, eu tenha algum mecanismo que inverta a corrente. Então, a corrente que estava entrando aqui, se eu conseguir invertê-la e ela passar a sair, eu vou ter novamente uma força tendendo a manter o movimento. Tranquilo até aqui, pessoal?
Então nós vimos mais ou menos como é gerada a força, certo? Só que nós não vimos ainda como inverter essa corrente. A ideia de como inverter a corrente, eu vou agora discutir a máquina como gerador, certo? Então, da mesma forma como é uma máquina de corrente contínua, o mecanismo que eu vou explicar para vocês de como se inverte a tensão é o mesmo mecanismo que vai inverter a corrente. Então, voltando aqui para o slide. Então, vou representar aí de novo a minha máquina, certo? Então, nós temos o nosso estator, que também é chamado de circuito de campo. O rotor, que também é chamado de circuito de armadura. Então, notem que os meus terminais da minha bobina do rotor, eu não posso simplesmente pegar esse fio e soldar em alguma parte externa, certo? Porque o rotor vai girar, esse fio vai enrolar e uma hora ele arrebenta. Então, para tentar resolver esse problema, o que nós fazemos é pego esse terminal, um dos terminais, e colo num segmento de anel que está no rotor. Obviamente, isso está isolado eletricamente do rotor, que também é um metal, né? E está isolado também de um segundo contato, de um outro semi-anel, né? Que está no lado oposto. Então, essa parte em vermelha sobre o rotor é uma parte metálica. Aqui também eu tenho uma outra parte metálica. Ambas estão isoladas uma da outra, certo? E também estão isolados, obviamente, do eixo. Bom, para fazer esse contato elétrico, nós vamos usar o que a gente chama de escovas ou buchas, certo? Só que essas escovas ou buchas, na verdade, é uma espécie de uma pastilha de grafite. Grafite é um material condutor e também tem como se diz, um atrito baixo, certo? Se eu usasse um material metálico, metal com metal tem atrito elevado e ia desgastar rapidamente esses contatos, certo? O grafite não. No final desse grafite vai ter uma mola apertando ele contra o eixo, certo? Mas vamos, num primeiro momento, supor que eu consiga colocar aqui um multímetro medindo essas duas tensões aqui, certo? E que eu também consiga medir esse campo. Essa posição que nós estamos aqui, eu vou arbitrar como sendo menos π sobre 2, ou seja, menos 90 graus. Nessa posição, todas as linhas de fluxo, ou quase todas, né, estão cruzando o plano da minha bobina. Eu vou arbitrar que o módulo nessa situação é máximo, mas o sinal é negativo. Se eu tiver então um dispositivo fornecendo energia mecânica, então nesse modo aqui, nossa máquina está trabalhando como gerador, conforme a minha bobina girar, menos linhas de fluxo concatenam com a bobina. Então, o meu fluxo, que era máximo negativo aqui, ele foi diminuindo em módulo. Quando a minha bobina, quando o seu plano estiver exatamente na mesma direção das linhas de fluxo do campo aqui do estator, nenhuma linha de fluxo vai cortar por dentro aqui do plano da bobina. Então, nessa situação, o fluxo que a minha bobina enxerga é zero. Ela continuando o seu movimento, o módulo vai voltar a aumentar, o módulo do fluxo. Só que agora essas linhas estão cruzando o plano no sentido oposto. Quando o meu rotor girar 180 graus, novamente minha bobina está com o seu plano em quadratura com as linhas de fluxo, novamente então o módulo aqui é máximo, mas agora o sinal está invertido, ele é positivo. Se eu continuar com esse movimento, eu vou ver um fluxo que para o rotor é um fluxo que está variando de forma aproximadamente senoidal. Meu fluxo para o estator, ele é um fluxo contínuo e fixo, certo? Ele é estacionário, ele não está se movendo.
mas como o meu rotor está girando, ele enxerga esse fluxo variando senoidalmente. Lembrando ali de eletromagnetismo, né, que a tensão, para eu ter tensão induzida, eu preciso ter variação de fluxo. Então, a minha tensão é proporcional à variação do fluxo vezes o número de espiras da minha bobina. Então, notem que, apesar de ser uma máquina de corrente contínua, eu tenho variação de fluxo no rotor, então eu tenho tensão induzida. Essa tensão está adiantado 90 graus em relação ao fluxo. A gente já resolveu isso aqui em eletromagnetismo, né? Então, eu sei que a minha tensão está adiantada em relação ao fluxo. Então, vou voltar a minha máquina para a posição inicial, onde o meu fluxo tinha módulo máximo, mas era negativo. E agora sim eu vou inserir as minhas duas escovas para fazer o contato aqui, certo? Então, se eu estivesse medindo a tensão entre o terminal 1 e 2, a tensão que eu iria enxergar é essa que está em vermelho aqui, certo? Uma tensão variável aí, senoidalmente. Só que eu não quero uma tensão que está variando senoidalmente, eu quero uma tensão contínua. Então, exatamente nesse momento onde a minha tensão é nula, as minhas escovas são posicionadas para curto-circuitar os dois terminais do meu rotor. No momento posterior que o meu rotor começar a girar, o meu terminal positivo vai ficar do lado positivo da tensão que eu tenho nos meus terminais do rotor. A minha máquina vai girando, eu sempre estou com esse terminal positivo no terminal 1, que está com tensão positiva em relação ao 2. Vai girando, até que quando a tensão chegar em zero, novamente as minhas duas escovas estão curto-circuitando, mas em lados opostos. Nesse momento aqui, a minha tensão no terminal 1 iria ficar negativa em relação ao 2. Então, se a minha máquina continua girando, agora o meu terminal positivo foi para o contato 2, bem o terminal que ia passar a ter tensão positiva em relação a 1. Então, quando o meu terminal 1 fosse ter tensão negativa, ele sai do contato 2 e vai para o 1, e o positivo sai do 1 e vai para o 2. Ou seja, esse mecanismo ele é um retificador mecânico. Ele faz a mesma coisa que um diodo. Do ponto de vista do circuito do rotor, eu tenho um sinal alternado. Mas do ponto de vista externo, bem quando o meu sinal muda de sentido, eu sempre mantenho o positivo aqui no terminal positivo. Tranquilo, pessoal, até agora? Alguma dúvida nesse momento? A última parte? Posso. Posso repetir a última parte. Bom, só relembrando, isso aqui também tem um vídeo lá no Moodle, certo? Mas fiz questão de repetir porque eu sei que isso não é muito fácil. Então, notem que em toda essa parte, vou voltar aqui para o início, em todo esse lado aqui, do menos 90 graus até o mais 90 graus, que dá 180 graus, né, de faixa, a minha tensão V1 em relação a terminal 2 é positiva. Então, aqui eu tenho positivo daqui para cá, certo? Então, o meu rotor está girando e o meu terminal positivo está sempre aqui no terminal 1. Esse é o terminal 1. E aqui é o terminal 2. Então, meu rotor vai girando, eu estou sempre no terminal 1. Então, aqui no terminal 1, a minha tensão está chegando em zero. Depois de ele girar aí 180 graus, ele chega no zero. Aqui no terminal, a tensão V1 em relação a V2, a partir desse ponto, ela iria ficar negativa.
Mas essa escova aqui, notem que ela está no terminal 1. Quando chegar no ponto que a tensão... Opa, eu fui para o lado errado. Quando chegar no ponto que a tensão cair em zero, exatamente nesse ponto ela curta-circuita as duas escovas e um pouco depois ela sai do terminal 1 e vai para o terminal 2, exatamente no instante que a tensão aqui no 1 fica negativa e a tensão no 2 fica positiva. Que é esse instante aqui, certo? Então esse mecanismo aí, no instante que a tensão fica nula na minha bobina, ele curta-circuita as duas bobinas para no instante seguinte inverter. Ou seja, aqui iria ter tensão negativa. Se ele continuasse aqui, a minha tensão externa ia ficar negativa. Mas como ele sai daqui e vai para o outro contato, porque a minha tensão vai inverter no rotor, externamente eu fico sempre com tensão positiva. Bom, ainda não é exatamente uma tensão contínua, né? Por quê? Porque esse é um motor rudimentar com uma única bobina ou único enrolamento. Se eu tiver mais bobinas, eu vou ter aqui uma forma que vai se aproximando cada vez mais de um sinal contínuo. Não sei se deu para perceber. Então, a ideia das escovas é que eu consiga inverter a minha corrente ou a minha tensão exatamente quando, no caso da corrente, é para manter a força sempre no sentido de rotação, né? E no caso da tensão, é para manter a tensão sempre positiva. Bom, vamos avançar um pouco mais e vamos ver alguns desenhos aí de máquinas, né? Aqui, de novo, é um exemplo bem simplificado, né, de uma máquina com uma única bobina, né? Então, vocês notem que ele tem aqui no eixo um semianel, na parte de baixo um outro semianel, e aqui as escovas fazendo contato, e no caso aqui está operando como girador, então tem uma resistência na saída. Se eu for obter uma máquina com mais bobinas, então eu tenho uma bobina aqui e uma bobina aqui, eu vou precisar de mais segmentos nesses anéis, certo? Então, para cada nova bobina que eu coloco, eu preciso de 2 novos segmentos nesses anéis. Um motor com vários enrolamentos vai ter vários segmentos nesses anéis, certo? Aqui é uma construção um pouco mais complexa, né? Então, notem que eu tenho aqui o meu circuito do estator, que é o circuito de campo. Então, eu tenho aqui os meus 2 polos, né? Esses polos, eles se fecham pelo estator. Eu não tinha representado isso no exemplo anterior. Então, é um circuito magnético fechado. O fluxo passa aqui por dentro do rotor. Nessa representação, o campo está na horizontal, né? O meu rotor é construído de tal forma que todas as ranhuras de um lado de um dos polos têm um sentido e todas as ranhuras no lado oposto têm um sentido diferente, sentido oposto, certo? Então, nesse caso aqui, o meu fluxo do rotor está para cima, em quadratura aqui com o fluxo do estator. E por que essa máquina é uma máquina de campo estacionário? Toda vez que o meu rotor estiver girando e que esse fluxo tender a vir para o lado de cá, a bobina que cruzar um hemisfério, o meu mecanismo de comutação vai inverter o seu sentido e ele vai trazer de volta esse campo para cima. Então, tanto o campo do rotor quanto o campo do estator, circuito de campo e circuito de armadura, eles são estáticos. O biomecanismo de comutação vai garantir que esse fluxo do rotor, a direção do seu campo, fique parado, certo? Ou fique estacionário. Por isso que essa máquina é chamada de máquina de campo estacionário.
Bom, aqui eu tenho ainda mais detalhes construtivos, né, com toda a sua nomenclatura. Então, de novo, eu tenho aqui o polo, né, do circuito de campo. Aqui eu consigo ver o enrolamento do circuito de campo, certo? Então, ele envolve aí o polo, né? Consigo ver aqui o meu rotor, que também é chamado de núcleo de armadura, e os seus enrolamentos, né, que são os enrolamentos de armadura. Notem que esses fios nessa ranhura, eles fecham com a ranhura oposta sempre, certo? Núcleo polar, enrolamento polar ou de circuito de campo, chamada de sapata polar também. E aqui o mecanismo de comutação e as escovas, certo? Então aqui eu tenho o meu anel segmentado, né? Então cada cortezinho desse, um segmento está isolado do outro. E todo o meu estator, ele está fixo aí numa parte, num pedestal, certo? Então o estator é fixo e o rotor pode girar livremente sobre um eixo. Mais desenho, só que agora em perspectiva, né? Aqui o circuito do rotor, então eu tenho aqui a armadura, né? O meu comutador, que são os anéis segmentados, né? Vários segmentos. Esse segmento está isolado um do outro e cada um é contato de uma bobina. Aqui então eu tenho a escova, como eu comentei para vocês, uma pastilha de grafite e uma mola que no final, na verdade a mola é essa aqui, né? Que pressiona essa pastilha contra aí o meu comutador. Conforme essa pastilha vai gastando, né, eu tenho sempre que de vez em quando verificar aí a força dessa mola, né? E desse grafite, dessa pastilha, né, saem os meus fios aqui, certo? Então eu tenho uma na parte superior e uma segunda aí no lado inferior. O meu rotor é preso em mancais, que são suportados por rolamentos, né, mecânicos, né? Isso aqui então é preso agora no estator. Então, vamos ver aí o meu estator, né, também em perspectiva. Então, aqui eu tenho a sapata polar, envolvendo a sapata, são dois polos, né? Envolvendo a sapata polar eu tenho enrolamento de campo. E tudo isso aí preso numa estrutura que é fixa, né? Então, nessa sapata polar, ela tem que fechar o campo aí para o fluxo fechar com a segunda bobina. Então são alguns desenhos em perspectiva. Eu não gosto muito desses dois desenhos, eu vou remover. Aqui então eu tenho, na verdade são esquemas de bobinas, certo? Para máquinas de corrente contínua. Tem vários esquemas aí, certo? Tem máquinas que têm mais de dois polos, ou seja, tem 4 sapatos polares, mas eu acho que isso foi um pouquinho complicado. Eu prefiro explicar a máquina somente com 2 polos. Também tem um vídeo com esse desenho aqui, certo? Então, essa minha máquina aqui, para representá-la, eu peguei uma máquina que é circular e representei de uma forma plana, certo? Para a gente poder ter uma visualização um pouquinho melhor de como as correntes se distribuem aí nos enrolamentos. Certo? Então, para facilitar o nosso estudo e também como fica a distribuição do campo, eu peguei uma máquina que é uma circunferência e como se eu estivesse abrindo a máquina e esticando ela de uma forma linear, certo? Então, essa parte final aqui do lado direito, ela encaixa com essa parte inicial do lado esquerdo. Então, aqui eu tenho uma única ranhura, certo? Essa aqui é a ranhura 1. Em cada ranhura, eu tenho 2 bobinas, que na verdade é a mesma bobina que está assim, dividida, certo? Então, aqui eu tenho a ranhura 1, 2, até a ranhura 8. Eu tenho um total aí de 4 pares de bobinas. Então, vou começar aí com o meu terminal 1. A minha bobina azul que está conectada no terminal 1 do comutador, ela vai para a ranhura número 1. No final, ela retorna pela ranhura 5. Isso aqui dá várias voltas, certo?
até o meu final do fio se conectar aqui no terminal 2 do comutador. Então, notem que no final aqui da minha bobina azul, inicia a minha bobina vermelha. Novamente, ela dá várias voltas. Ela começa aqui na ranhura 2 e retorna pela ranhura 6. Até que, no final de várias voltas, ela se conecta no terminal 3. No terminal 3, termina esse meu enrolamento em vermelho e começa o em verde. Então, ele sai do terminal 3 e vai para a ranhura 3. Dá várias voltas, retorna pela ranhura 7. Depois de várias voltas, o final da minha bobina em verde se conecta aqui no terminal 4 do meu comutador. E aqui inicia mais uma bobina, a bobina 5, desculpa, a bobina marrom, que vai aqui para a ranhura 4. Ela termina aqui na ranhura 8. Dá várias voltas e termina aqui no terminal 5. Notem que aqui eu tenho o contato que eu chamei de negativo. Então, a minha escova é negativa. Então, assim que é construída minha máquina. Só que aqui do terminal 1, além de sair a bobina azul, também saiu a bobina marrom, certo? Então, aqui eu tenho a minha bobina marrom. Aqui é um pouquinho mais confuso, porque a minha bobina marrom tem um corte aqui, né? Ela retorna aqui, no lado direito. Então, ela fecha aqui pela ranhura 8, né? E retorna de novo aqui para o terminal 8. Se eu for fazendo esse caminho, eu vou ter de novo várias bobinas que estão em série, que vão terminar aqui também no terminal 5. Então, notem que o que acontece. Se eu coloco tensão positiva entre esses dois terminais, eu estou injetando uma corrente que sobe ali pela ranhura 1 e desce pela ranhura 5. Seguindo a sequência aí, como eu tenho um contato físico aqui, esse comutador tem duas bobinas conectadas nele, a corrente vai continuar subindo ali pela ranhura 3, descendo pela 6, subindo pela ranhura 3, porque a corrente está conectada nesse ponto, então ele sobe aqui, desce do lado de cá, na ranhura 7, né, a mesma bobina, é conectado aqui de novo ao terminal 4, então a corrente vai subir aqui pela ranhura 4 e vai fechar descendo aqui pela ranhura 8. Aqui eu tenho o terminal negativo, então a corrente vai sair por aqui, pelo terminal negativo. Mas em paralelo, eu também tenho o segundo caminho aqui da bobina marrom. Então aqui o positivo, a corrente vai se dividir para cá, que nós já vimos, mas vai se dividir para a bobina marrom também aqui. Vai subir pela mesma ranhura aqui, 4, que já tinha uma corrente subindo. Ela vai fechar aqui pela bobina marrom e vai descer pela ranhura 8. Nesse ponto aqui embaixo, ela se conecta novamente aqui na bobina marrom e se conecta na bobina verde. Terminal 8 eu tenho a bobina marrom e a verde. Então, notem que a corrente vai subir por essa outra parte da bobina verde. Vai continuar seguindo aqui o movimento, né? Como esse lado se conecta com o lado esquerdo, a corrente vai entrar por aqui e vai descer por essa bobina verde. Vai se conectar aqui com a bobina vermelha. Se conectar com a bobina vermelha, então a vermelha do lado de cá está conectada aqui. Então ela vai subir nessa ranhura 2. Vai se continuando a bobina vermelha, ela vai se conectar aqui e vai descer aqui na ranhura 6. De novo se conecta a bobina azul, então ela vai subir aqui na ranhura 1 e vai descer pela ranhura 5. E de novo ela se conecta no terminal negativo. Então notem que do terminal positivo eu tenho dois caminhos que a minha corrente pode seguir. Sempre na mesma ranhura eu vou ter corrente no mesmo sentido, certo? Então eu tenho 4 bobinas que estão em série, 4 bobinas que estão em série e esses dois conjuntos em paralelo. Tranquilo, pessoal? Então, estou tentando mostrar como fica aí uma máquina que é um pouco mais complexa do que aquela primeira máquina com uma única bobina, certo? Aqui, então, nós temos uma máquina que, na verdade, tem 4 pares de bobina.
Então, para essa máquina com 4 pares de bobina, eu preciso de 8 anéis, segmentos de anéis, certo? Ou 8 comutadores. Bom, se o meu rotor girar, por questões aí de desenho, certo? É mais fácil eu deslocar as escovas do que deslocar todo esse plano aqui das minhas bobinas, certo? Mas você tem que ter em mente que, na verdade, a minha escova está parada porque ela está fixa no estator e quem está girando é o rotor, certo? Mas, por facilidade, eu vou deslocar aqui no nosso desenho, eu estou deslocando as escovas. Então, o meu rotor, na verdade, ele se movimentou meio anel aqui, certo? Meio segmento. De tal forma que o terminal 1 e 2 e os 5 e 6 ficaram curto-circuitados. Se eles ficaram curto-circuitados, a corrente aqui em cima dessa bobina que está sendo curto-circuitada, ela vai para zero. As demais não vão se alterar, porque aqui eu tenho o terminal positivo, então minha corrente vai continuar seguindo o caminho que ela estava seguindo, certo? Mas nessa bobina azul agora eu não vou ter corrente. Se a minha máquina continuar a girar, agora o terminal positivo está no 2. Vocês lembrem que, vou voltar um pouquinho bem rápido, aqui na ranhura 5 eu tinha corrente descendo. Quando o meu máquina girar e o terminal for para o terminal 2, positivo para o terminal 2, a corrente na ranhura 5 que estava descendo vai passar a subir. O que aconteceu é que essa ranhura 1 e a 5, elas saíram debaixo de um polo e iam tender para o hemisfério oposto do meu conjunto, certo? Então era necessário inverter a corrente nessas duas ranhuras. Então no primeiro momento a corrente foi zerada, no segundo momento a corrente foi invertida. Certo? Então se a minha máquina continuar a girar, eu vou agora curto-circuitar o terminal 2, 3 e o 6, 7. Então, em cima da minha bobina vermelha agora, a corrente vai ser zerada, porque ela está curto-circuitada. Se eu avançar um pouquinho mais, meu rotor continuar a girar, as minhas escovas vão agora para o terminal 3 e 7, a corrente na bobina em vermelha vai inverter também. Então lembrem que essa minha escova, ela está sempre alinhada embaixo do polo. Quem está girando, na verdade, é o rotor, certo? Então, embaixo do polo, vocês notem que a corrente nunca inverte sentido, fica sempre num único sentido. Se eu continuar a girar aí novamente, bom, eu vou, no próximo passo, curto-circuitar a bobina vermelha. Desculpa, a bobina verde, certo? E a corrente iria zerar naquela corrente, naquela bobina. Então, o que acontece é que sempre que uma ranhura tender a mudar de hemisfério, nesse caso aqui do hemisfério direito para o esquerdo, ou do esquerdo para o direito, a corrente nessa ranhura vai ser invertida. Para manter sempre as correntes de um lado de um polo num sentido e no outro lado do polo no outro sentido, de tal forma que o fluxo do rotor fique em quadratura com o fluxo de campo do estator. Certo? Esses dois fluxos ficam sempre em quadratura e eles não se movimentam. Por isso, novamente, que a máquina é chamada de máquina de campo estático. Então, toda vez que esse meu campo do rotor querer se movimentar, o meu mecanismo de comutação inverte as correntes e traz ele de volta para essa posição, no caso desse desenho, na vertical. Tranquilo até aqui, pessoal? Eu sei que é bastante informação, certo? Eu estou gravando aqui nossa aula síncrona e vocês também já têm alguns vídeos que estão lá no Moodle, certo? Tranquilo, professor. Obrigado. Beleza, vamos avançando então. É importante que de vez em quando vocês façam algum comentário aí para eu saber que vocês estão aí, que a coisa está andando, certo?
Senão eu me sinto falando sozinho aqui. Beleza, professor. Tá, joia? Bom, pessoal, nós vamos analisar agora como fica a distribuição da minha força magnetomotriz e da minha densidade de fluxo aqui nessa máquina, certo? Nossa máquina elétrica, diferente de transformador, ela tem essa questão do movimento, certo? Ou como o meu fluxo está distribuído aí ao longo da máquina. O transformador não tinha muito esse problema. Então eu vou pegar aqui a minha máquina e vou de novo fazer um corte e vou esticá-la, certo? Então aqui eu tenho o circuito de campo e aqui embaixo eu tenho o rotor. Essa máquina em particular, ela tem 12 ranhuras, vai aqui do 1 até o 12. Aqui quando eu chego aqui nessa ranhura 1, eu dei uma volta, certo? Então essa ranhura 1 é a mesma ranhura que está aqui. Então aqui eu tenho as correntes que estão embaixo de um dos polos, então vejam que embaixo do polo a minha corrente tem o mesmo sentido, e embaixo do outro polo a minha corrente tem um sentido invertido, sentido oposto. Bom, vocês lembram então que essa bobina aqui, essa ranhura, cadê eu mostro aqui? Essa ranhura 1, ela vai fechar a bobina com a ranhura 7, então aqui eu tenho uma bobina. Essa bobina me gera um campo que tende sentido para cima. Então, a força magnetomotriz dessa bobina é positiva. Se eu for ver como esse fluxo está distribuído, toda vez que eu cruzo uma ranhura aqui, a minha força magnetomotriz está aumentando. Então, se eu for desenhar esse fluxo, ele vai ter um formato aí de uma pirâmide de integrais, né? Lembra aí uma pirâmide asteca, né? Toda vez que eu cruzo uma ranhura, a força magnetomotriz aumenta, porque o número, o NI, que está naquele ponto, fica maior. E isso vai aumentando até que a corrente inverta de sentido. Como nós temos ali 6 ranhuras com correntes num sentido, eu tenho isso aqui com 6 patamares. Quando eu vou retornar ao slide, quando eu cruzo aqui para correntes que estão agora no sentido oposto, aí o meu produto NI começa a cair, certo? Então eu tenho esses patamares que vão baixando aí, certo? Bom, quanto mais ranhuras, mais bobinas eu tiver no meu rotor, esses degraus vão ficando menorzinhos, certo? Então eu posso aí aproximar a minha força magnetomotriz que eu tenho no meu circuito do rotor como sendo uma onda triangular, certo? Então a distribuição da força magnetomotriz devido ao circuito do rotor é de forma aproximadamente uma triangular. Bom, se eu tentar colocar a força do rotor e do estator, a do estator é bem mais simples, porque ela é um único par de bobinas, certo? Então eu tenho debaixo de um polo fluxo ou força magnetomotriz no sentido e debaixo do polo oposto no sentido oposto, certo? Porque o fluxo, se eu for aqui no desenho, o fluxo aqui ele está entrando no estator e aqui ele está saindo do estator, certo? Então ele tem sinais opostos em cada um dos polos. Isso aqui é um polo positivo, isso é um polo negativo, ou seja, fluxo ou força magnetomotriz positiva e aqui negativa. Então, para o meu circuito de campo, eu tenho uma onda que é mais ou menos uma onda quadrada. Eu vou agora fazer um desenho um pouco melhor ainda, certo? Então aqui eu tenho o meu circuito de campo, onde nós temos um polo norte e um polo sul, são dois polos, né? Está um pouquinho apagado o desenho, né? Mas embaixo do polo eu tenho então força magnetomotriz positiva, devido ao circuito de campo. Só que o meu polo ele não tem um ângulo de 180 graus, certo? Eu tenho uma região que nós chamamos de região de interpolos. Eu vou voltar então para o desenho mais completo, desenho circular. Vocês notem então que eu tenho uma região aqui que é chamada de interpolos. Esse meu passo polar não é 180 graus, certo? O meu polo não vem com parte de ferro até aqui e chega até o outro limite 180. Ele tem um passo um pouco menor.
Então, nessa região de interpolos, eu não tenho força magnetomotriz devido ao circuito do estator, circuito de campo, certo? Devido ao circuito de armadura que está no rotor, a gente já viu que isso é de forma aproximada uma triangular. Ela não é uma triangular, né? Ela é uma série de degraizinhos aqui, mas nós estamos aproximando, por simplicidade de análise, a uma triangular. Certo? Então, essa é a força magnetomotriz devido ao circuito do estator, circuito de campo, e essa é a força magnetomotriz devido ao circuito do rotor, que é a armadura, certo? O resultante é a soma desses dois, certo? Então dá uma curva um pouquinho estranha, né? Embaixo do polo eu tenho uma reta inclinada que tem um offset, certo? Devido à soma com a parte aqui do estator. Então, somando essas duas pontilhadas, eu tenho uma reta inclinada positiva. Na região do interpolo, eu praticamente só tenho a força magnetomotriz devido ao rotor. E na região do interpolo, novamente, eu somo esses dois aqui, eu tenho uma curva inclinada aqui, certo? É uma curva meio esquisita, né? Meio complexa, mas essa curva em verde, então, é a força magnetomotriz resultante da soma do circuito de campo com o circuito de armadura. Estator e rotor. Somando os dois, eu tenho a curva em verde aqui. Bom, essa curva da força magnetomotriz, ela basicamente depende só do produto NI que eu tenho ao longo aí do meu entreferro, certo? Em geral, para analisar circuitos magnéticos de máquinas elétricas, nós consideramos que a permeabilidade do ferro é infinita e todo o nosso fluxo está concentrado no entreferro, certo? O que é o entreferro? É o espaço que eu tenho entre o estator e o rotor. Se eu for para o desenho circular, para o desenho da minha máquina circular, vou retornar aqui um pouco. Então, entreferro é esse espaço que está entre o rotor e o estator. Então, aqui eu tenho um entreferro bem pequeno, na região dos polos, e na região do interpolo eu tenho um entreferro muito grande. Mas, para a força magnetomotriz, isso não importa muito, né? Força magnetomotriz importa só o produto NI. Bom, vamos ver então como fica a nossa densidade de fluxo, né? O campo B. Então, a densidade de fluxo, ela depende da força magnetomotriz, mas ela também depende da relutância do meu circuito magnético, né? Então, como todo o meu fluxo está concentrado aqui embaixo do interpolo, essa relutância magnética embaixo do interpolo, ela é relativamente pequena comparado com a região do interpolo, certo? Por quê? Porque o gap aqui, o comprimento é muito maior do que na região dos polos. Então, todo o meu fluxo aí, devido ao circuito de campo, ele fica praticamente embaixo do interpolo. Bom, por que ele não zera aqui na região? Ele fica praticamente todo embaixo do polo. Por que ele não zera aqui na região do interpolo? Por causa daquela não idealidade que a gente chamava de espraiamento. Então, as minhas linhas de fluxo, quando chegam nessa região, elas começam a sair do polo já pela lateral. Elas vão ser zero totalmente, exatamente em quadratura aqui com o meu polo. No hemisfério oposto, eu tenho um espelhamento, certo? Ela começa a aumentar aqui, as minhas linhas de fluxo começam a fechar pelo lado do polo, até que elas atingem um valor máximo aí, certo? Então, a minha curva de densidade de fluxo, ela tem esse formato, digamos assim, quase um trapézio, né? Meio suavizado aí. Bom, o fluxo, minha densidade de fluxo devido ao rotor, na região do polo, ele é linear. Na região do interpolo, devido ao aumento aí, da parcela de ar que eu tenho, ele cai. Em vez de ser um triângulo para cima, ele acaba diminuindo porque a relutância magnética nessa área aumenta. E quando eu chego na baixa do outro polo, ele volta a ser uma reta aí, certo?
de tal forma que a soma desses dois campos me dá esse formato aqui ainda mais esquisito, certo? Então, eu tenho aqui um patamar somado com uma certa inclinação, me dá nessa região do polo, aqui o meu fluxo é um pouquinho menor, aqui o fluxo é um pouco maior. Em geral, as máquinas elétricas, elas são construídas para trabalhar próximo aí da zona de saturação na região linear, certo? Então, se a corrente no circuito de armadura estiver muito elevada, e esse pico aqui ficar muito pronunciado, pode acontecer que o meu campo sature nessa região aqui, nesse pico aqui, certo? E ele não chegue no ponto máximo que ele chegaria se o circuito fosse totalmente linear. Esse efeito aqui nós chamamos de reação de armadura, certo? E nós vamos ver assim, o que ele vai causar na máquina mais para frente. Mas isso é devido ao fato que a minha máquina saturar um pouco e o aumento de fluxo que eu tenho nesse lado aqui do meu polo não compensar a queda que eu tenho no lado oposto, certo? Então, o meu fluxo fica meio inclinado assim, devido ao fato do meu fluxo no rotor ser uma inclinação e o fluxo no meu estator ser um patamar, né? Quando eu somo esses dois, eu fico aqui com esse patamar inclinado e pode ser que a minha máquina sature e esse pico aqui não compense a queda que eu tenho no lado espelhado aí do meu polo. Tranquilo, pessoal. Então a intenção aí era assim mostrar ou demonstrar como fica a distribuição tanto da minha força magnetomotriz quanto da minha densidade de fluxo devido aos circuitos do estator e devido ao circuito do rotor, certo? E como fica a soma das duas aí no meu motor. Tranquilo. Tranquilo? Eu sei que é algo meio complexo aí, mas é bom a gente ter a noção de que, diferente do transformador, o meu motor ele tem duas dimensões. Ele tem uma dimensão que é espacial aí ao longo do entreferro que a gente precisa conhecer. Para nós que vamos, digamos assim, operar máquinas, nós não vamos projetar máquinas. É bom saber disso, mas não é uma informação que a gente precisa dominar aí 100%, certo? O mais importante para nós, para poder operar máquinas, é poder modelar a nossa máquina, certo? Então, a nossa máquina, do ponto de vista elétrico, de modelo elétrico, ela tem dois circuitos. Ela tem um circuito de campo e ela tem aqui que a gente chama de circuito de armadura. Bom, então o circuito de campo é o que está no estator. Circuito de armadura é o que está no rotor. Então a nossa bobina no circuito de campo, ela é uma bobina, né? Uma indutância, só que como ela é um fio de cobre comprido, ela também tem uma resistência. Então a gente modela essa resistência aqui. O mesmo acontece para o circuito de armadura, certo? São várias bobinas, enrolamentos em série, então é uma indutância. Só que essa indutância, essa bobina, esse enrolamento, também tem aqui, também tem uma resistência, que é a resistência do circuito de armadura. Então, circuito de campo, circuito de armadura. Campo está no estator e é estático, a armadura está no rotor e é a parcela que gira na nossa máquina. Então, Então, se eu alimentar aqui o circuito de campo com uma corrente, que nós estamos chamando de IF, se o nosso rotor estiver girando, nós já vimos que surge nos terminais aí do meu circuito de armadura uma tensão induzida. Essa tensão induzida ela vai ser proporcional à corrente que está no circuito de campo e também ela é proporcional à velocidade. Por que ela é proporcional à velocidade? Porque a tensão depende da variação de fluxo. Quanto mais rápido o meu rotor girar, maior vai ser essa variação, então a amplitude da tensão vai aumentar. Isso aqui também é proporcional a uma constante.
Dentro dessa constante está incluída uma série de fatores geométricos da máquina, certo? Que vai desde diâmetro, número de espiras. Então, todos os fatores aí geométricos estão incluídos nessa constante. Bom, se a minha tensão de terminal... Bom, antes de mais nada, né? Eu também vou ter uma tensão aqui nos terminais da minha máquina, certo? Que a gente vai chamar de VA. Bom, geralmente nós vamos estudar essa máquina em regime permanente. Em regime permanente, corrente contínua, a reatância dessa bobina é zero, certo? Então, na maior parte das nossas análises, nós vamos poder ignorar essa indutância, desprezar essa indutância. Essa indutância só vai ser relevante durante transitórios. O que são transitórios? Qualquer variação na velocidade, ou variação na tensão de alimentação, ou mesmo variação na corrente de campo, vai fazer com que as minhas correntes variem, e durante essa variação, a queda de tensão em cima dessa indutância vai ser importante. Mas se eu tiver então em regime permanente sem variação da corrente, eu posso estar desprezando aí essa indutância, certo? A queda da tensão da indutância, porque nós temos um circuito de corrente contínua. Bom, se essa tensão essa tensão de terminal for maior que a tensão induzida, automaticamente a corrente tem que estar entrando aqui nesse circuito, certo? Nós vamos ver se a corrente estiver entrando, isso aqui está trabalhando no modo motor. Por quê? Porque se a gente for analisar lá a convenção de potência, né, isso aqui está absorvendo potência. Vou ter tensão positiva aqui, corrente entrando pelo terminal positivo, isso me dá uma potência positiva, ou seja, um componente que está dissipando potência, está absorvendo potência. Bom, se a tensão A for maior, necessariamente a corrente vai estar saindo. Se a corrente estiver saindo, significa que a minha máquina está trabalhando no modo gerador. Então, para que isso ocorra, tensão induzida tem que ser maior do que a tensão terminal, automaticamente a corrente tem que estar saindo. Então, se a corrente estiver entrando, modo motor, a minha equação dessa malha aqui de armadura é VA é igual a tensão induzida mais a queda que eu tenho nessa resistência de armadura. Se a máquina estiver operando no modo gerador, como a corrente está saindo, o VA é igual a essa tensão menos a queda de tensão aqui na resistência de armadura, certo? Por quê? Porque agora o EA é maior. Então, o VA é igual ao EA menos essa queda aqui. Tá joia? Bom, na nossa aula de hoje eu não vou mostrar a simulação, eu vou mostrar a simulação numa próxima aula, certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Então, dessa parte aí do modelo, eu ainda não coloquei um vídeo lá no Moodle, certo? Pois é. Bom, o que vocês precisam ter em mente, então, né? Nós temos dois circuitos na nossa máquina. Por quê? Eu tenho bobinas no estator e tenho bobinas na armadura, certo? A princípio, essas bobinas estão isoladas uma da outra, então eu tenho uma malha aqui do circuito de campo e uma malha no circuito de armadura. Vamos tentar ver, então, do ponto de vista de potência. Eu vou pular essa parte aqui das equações, que isso aqui é só para mostrar que aquele GA ele depende de uma série de fatores geométricos aí, certo? Depende do número de condutores, depende do número de polos, depende da velocidade, depende do fluxo. Mas essa formulação não é muito importante para nós, certo? Eu sempre prefiro reescrever essa tensão no formato ali
do tensão induzida é igual a um GAF, uma constante, vezes a corrente, vezes a velocidade. E dentro desse GAF, nós temos todas essas constantes geométricas aí da máquina, certo? Mas esse formato aqui eu acho um formato mais apropriado para a gente estudar máquina elétrica. Mas eu queria mostrar para vocês, do ponto de vista aqui de potência, por que a nossa máquina de um modo trabalha como motor e do outro modo como gerador, certo? Então, no modo que nós admitimos motor, a tensão VA é igual ao EA mais RA/IA, certo? Então, minha tensão VA é maior que o EA, porque ele é igual ao EA mais essa queda de tensão na resistência. Bom, substituir o EA pela sua definição, né? GAF, IF, ômega M. E vamos ver o seguinte, a potência na entrada da máquina ela é igual a tensão de terminal vezes a corrente de terminal, certo? Tensão de terminal é essa expressão. Então, se eu pego essa expressão aqui e substituo na equação da potência, eu vou ficar aqui GAFF ômega M vezes IA, e vou ficar também com RA/IA vezes IA, ou seja, RA/IA ao quadrado. Bom, RA/IA ao quadrado é perda elétrica, certo? Vocês lembram lá a fórmula da potência numa resistência elétrica? É R vezes I ao quadrado. Então, essa parcela aqui da potência, ela é perda nas resistências das minhas bobinas. A segunda parcela, isso aqui é o EA, certo? Então, isso aqui é EA/IA. Ou seja, essa é a potência que foi entregue para a fonte que tem no meu circuito de armadura. Como a corrente está entrando nesse modo motor, isso aqui está absorvendo potência. Isso aí é convenção de potência, certo? Vocês devem lembrar lá de circuitos elétricos. Quando eu tenho uma corrente entrando pelo terminal positivo de um dado componente, significa que esse componente está dissipando energia. Bom, para onde que vai essa energia? No caso da resistência, essa energia vai para aquecimento. No caso da minha fonte, essa energia que está sendo entregue para essa fonte, ela vai ser transformada de energia elétrica em energia mecânica. Então, em cima do nosso modelo elétrico, o dispositivo que está convertendo energia é a minha fonte. Então, se eu voltar lá para o meu circuito, então, a potência entregue para essa fonte é a potência que vai ser convertida em potência mecânica. Bom, para a máquina no modo gerador, eu vou ter simplesmente sinal invertido aqui, certo? Como a corrente está saindo dessa fonte no modo gerador, de novo, convenção aí de potência. Quando a corrente está saindo, é uma fonte. Então, como a corrente está no sentido oposto aqui no modo gerador, o EA, na verdade, ele está fornecendo essa potência aqui. Bom, para movimento de rotação, o importante em movimento de rotação é o que a gente chama de torque. Vocês devem lembrar de física também, né? Que para movimento de translação, vocês tinham lá a equação de Newton, né? Força é igual a massa vezes aceleração. Para movimento de rotação, nós tínhamos uma outra equação que era análoga à equação da força, que era coeficiente de inércia vezes aceleração angular é igual ao somatório dos torques. Então, para máquinas elétricas, o importante é torque, porque é movimento de rotação. O torque ele pode ser calculado pela potência dividido por rotação. Como essa potência aqui é a potência que vai ser convertida de potência
elétrica para mecânica, ou seja, isso aqui é chamado de potência eletromecânica. Se eu pego essa potência e divido pela rotação, eu vou ter o torque eletromecânico. Então, o torque eletromecânico da máquina, como eu estou dividindo por rotação, essa rotação aqui vai desaparecer. Eu vou ficar aqui o torque eletromecânico, é o GAF, IF vezes IA. Certo? Então, esse é o nosso torque eletromecânico. Bom, um dos motivos que essa máquina foi muito utilizada para controle de velocidade é que, bom, se eu mantenho o IF constante, e eu consigo fazer isso porque ele é um circuito separado do circuito de armadura, se eu conseguir controlar a corrente de armadura, o meu torque é diretamente proporcional à corrente de armadura. E eu posso controlar a corrente de armadura controlando a tensão de armadura, certo? Então essa máquina é uma máquina muito fácil de controlar o torque. Só que vocês vão ver no próximo semestre que as outras máquinas, principalmente a máquina de indução, ela é uma máquina muito mais simples. Então essa máquina acabou desaparecendo nessas aplicações, porque nós estamos vendo que ela é uma máquina que tem uma construção complexa, né? Todo esse mecanismo de comutação não é um mecanismo simples. Mas, enquanto a gente não tinha circuitos, eletrônica de potência, algo que se desenvolveu muito aí nas últimas décadas, certo? Quando nós não tínhamos muitos recursos aí de eletrônica, o jeito que nós tínhamos de controlar torque era através da máquina corrente contínua, que com qualquer mecanismo aí de controle de tensão eu consigo controlar esse torque, certo? Bom, então do ponto de vista elétrico, esse é o modelo da nossa máquina, certo? Vamos ver o modelo mecânico da máquina. Então, eu comentei com vocês que essa equação do movimento de rotação, ela é análoga à equação de Newton para movimento de translação, certo? Então, lá na equação de Newton, vocês tinham massa era vezes a aceleração era igual ao somatório das forças. Para o movimento de rotação, nós temos coeficiente de inércia vezes a aceleração angular é igual ao somatório dos torques. Então, para a máquina operando aí no modo motor, quem fornece energia para girar o eixo é o torque eletromecânico. Então, torque eletromecânico e rotação têm o mesmo sentido. Eu posso colocar no eixo alguma carga, certo? O que pode ser uma carga aqui? Por exemplo, num elevador, são as pessoas que estão dentro do elevador. Se fosse num carro, por exemplo, se tivesse um motor de corrente contínua puxando um carro elétrico, todo o atrito, pessoas dentro do carro, resistência aí do vento, né, da resistência do ar, com o meu carro se movimentando, tudo isso seria carga para o meu eixo aí, para a minha máquina, certo? Já para a máquina operando no modo gerador, no modo gerador, quem gira o eixo da máquina é uma fonte mecânica externa. Por exemplo, uma turbina numa hidrelétrica que é girado por água, né? Ou por gás numa termoelétrica, né? Então essa força mecânica externa é que está movimentando o eixo. Nesse modo gerador, o nosso torque eletromecânico ele se opõe ao movimento. Então ele vai estar sempre no sentido oposto ao movimento da máquina. Então quem tem que ter em mente, no modo motor, quem fornece energia para girar o eixo é o torque eletromagnético. No modo gerador, o meu torque eletromagnético ele se opõe ao movimento. Então eu tenho a equação aqui, um modelo mecânico do meu motor, no modo motor e no modo gerador. Tranquilo, pessoal. Então esse é o primeiro contato que vocês estão tendo aí com essa parte de modelo da máquina, né? Em geral,
para nós que vamos trabalhar, nós não vamos trabalhar em projeto de máquina, certo? Nós vamos trabalhar mais com aplicação de máquinas elétricas. Para nós é mais importante o modelo do que essa parte construtiva, mas é importante que vocês tenham em mente aí como a máquina é construída, por que tem a comutação, como que ela é feita, né? E como o fluxo é distribuído na máquina, certo? Isso é importante que vocês conheçam e tenham em mente. Mas daqui em diante, nós vamos, na verdade, trabalhar com o modelo da máquina, certo? Tanto o modelo elétrico quanto o modelo mecânico da máquina. Vamos começar focando mais na máquina em regime permanente, mas nós também vamos trabalhar com simulação dinâmica da máquina, certo? Então, máquina em regime permanente, a gente despreza o indutor, certo? O indutor, como a corrente vai ser contínua, a queda de tensão na indutância é zero, então ela não é importante. Mas em simulação dinâmica, quando nós temos variação de velocidade, variação de tensão, a indutância vai ser relevante. Então nós vamos modelar a máquina com a indutância, somente em simulação dinâmica. Eu sei que foi bastante informação, pessoal, e eu acho que as dúvidas vão surgir, eu sei. Eu espero que a gente possa, fazendo alguns exercícios aí nas próximas aulas, que vocês vão se habituando aí com esse novo, com esse monte de informação que apareceu hoje, certo? Eu espero, hein, professor? Bem complexo esse assunto aí. Realmente, eu concordo com vocês, é complexo, mas, de novo, essa parte mecânica, essa parte construtiva da máquina, é importante que vocês conheçam, mas isso é mais importante para quem trabalha com projeto, certo? Para quem trabalha com aplicação ou uso da máquina, que é o nosso caso, isso aqui não é um curso de projeto de máquina, né? A parte de modelo é que é mais importante. Uma vez que vocês tenham assim, a noção de que existe um mecanismo de comutação para retificar a tensão ou para manter a corrente sempre no mesmo sentido do rotor ali, do hemisfério, para manter os campos estacionários, tendo isso em mente, nós vamos agora trabalhar com a parte de modelo, certo? Com a parte de modelo, nós podemos prever qual vai ser a corrente da máquina, qual vai ser a tensão, qual vai ser a velocidade, certo? E é isso que é mais importante para quem trabalha aí, assim, aplicando a máquina, usando a máquina, né? A parte construtiva seria importante para quem trabalha com projeto, que não vai ser o nosso caso nesse curso. Joia, pessoal? O que me tranquiliza um pouco é que o senhor disponibilizou aula disso no YouTube. Então eu vou ter que, com É, certeza, assistir algumas é, centenas de vezes para entender. Essa aula, como eu falei, ela está sendo gravada, então eu também vou colocar ela lá no YouTube, certo? Só que tem as outras aulas, que são as aulas assíncronas, né? Que acho que é um pouquinho, até um pouco melhor, porque elas estão editadas, né? Tem os slides juntos ali. Mas vocês podem optar por. Eu praticamente repeti todo o conteúdo que está lá nas aulas assíncronas, eu repeti hoje, porque eu achei que seria necessário. Mas vocês podem repetir. Eu ainda não coloquei exercício dessa matéria, né? Mas eu vou colocar aí nas próximas aulas. Semana que vem vai ser uma aula para dúvidas, né? Então não vai ser uma aula síncrona, eu vou estar disponível nesse mesmo horário para tirar dúvidas, certo? E daqui 2 semanas, de novo, uma aula síncrona. Manter aí essa alternância aí, tá? Beleza, professor. Beleza? Então tá jóia, pessoal. Esse era o meu objetivo aí na nossa aula de hoje. Então eu vou estar encerrando aí a aula, tá? Eu vou estar disponível semana que vem ou a qualquer momento aí vocês podem mandar e-mails aí com dúvidas. Aí a gente discute de forma presencial na semana que vem. Perfeito. Beleza, Obrigado, pessoal? professor. Obrigado aí pela presença de todo mundo.